Muito bem, você recebeu junto com o seu boletim. Se você não recebeu ainda, faça um sinal se você precisa de uma caneta, porque normalmente nós temos essa didática de guia de fixação da mensagem com palavras-chave. A NASA já descobriu há muito tempo atrás que se você participa e interage intelectualmente, intelectivamente com aquilo que você ouve, você retém numa proporção maior, você entende numa proporção melhor. Então é importante que você receba. Dentro do seu boletim você tem um guia de fixação da mensagem. É claro que os slides principais estarão sendo mostrados e você estará preenchendo aquilo que nas telas está em amarelo sublinhado, e aí facilita para você. Vencendo os males do velho ano novo. Hoje é o último domingo de janeiro. Nós estamos terminando o primeiro mês do ano de 2023, mas os males são os mesmos de janeiro de 2021 e de janeiro de 2020. Os males são os mesmos com os quais a humanidade tem lutado, contra os quais tem batalhado, na querência, no desejo, no anelo de ter uma mente pacificada, um coração tranquilizado, um espírito aquietado. Nós conversamos sobre esses males ao longo dessas próximas semanas, e nos domingos anteriores eu falei sobre solidão, domingo passado, e depressão, domingo antepassado. Hoje eu vou falar sobre medo. Nos próximos domingos eu vou falar sobre ira, fracasso, autoimagem negativa e uma série de outros assuntos que eu considero essenciais para que você tenha as ferramentas para vencer, para domar essas emoções, esses sentimentos negativos que apequenam o seu ser, que lhe tornam pequeno e que fazem com que você não experimente o melhor da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos adentrar o nosso tema de hoje. George Bernard Shaw, um escritor, filósofo contemporâneo, ele escreveu esta frase, dentre muitas outras: há uma doença universal, o medo. Jamira y López é o sobrenome de um psiquiatra espanhol, num clássico da psicologia. Na realidade, ele nasceu em Santiago de Cuba e morreu aqui no Brasil. Viveu aqui muitos anos, foi um professor famoso, e ele escreveu uma de suas obras intitulada Os Quatro Gigantes da Alma. E ele alista esses quatro: a ira, o amor, o dever e o medo. E ele gasta um capítulo inteiro da sua obra para mostrar como o medo se desenvolve, como o medo se instala nas pessoas e as suas gradações. Mas infelizmente, Jamira y López cometeu um erro muito grande por citar a Bíblia, porque toda vez que a cita, o faz errado. Talvez um amigo pastor pudesse colocar um pouco de prumo num juízo brilhante, mas completamente despreparado para entender e citar a Bíblia. Sem saber o que ele diz, ele a cita. Ele, por exemplo, aponta Deuteronômio 4:10 como a origem do medo. Deuteronômio 4:10 diz assim: o dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e eu os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias em que na terra viverem, e as ensinarão aos seus filhos. Segundo esse psiquiatra muito famoso, esse professor universitário, Deus teria colocado medo no coração do homem para que ele fosse subserviente, submisso a Deus, por medo. Um erro horrível, teologicamente falando. Basta começar uma leitura da Bíblia. Quando você chega no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 10, nós vemos Deus procurando pelo homem, e a pergunta de Deus, a resposta do homem: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher fora da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim.
E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Meus irmãos, a primeira vez que a Bíblia menciona a palavra medo, não é em Deuteronômio 4:10, é em Gênesis 3:10, e está em conexão com o fruto da desobediência do homem a um princípio de Deus para a sua vida. Essa é a grande realidade. O medo foi fruto e é fruto da desobediência do homem em relação a Deus. No entanto, o medo pode ser muito benéfico. Sim, benéfico. É, porque ele induz a um instinto de preservação. É ele que produz o instinto de sobrevivência. Nós vamos andando pela rua, de repente nós ouvimos a buzina de um carro, e logo nós damos um salto. Quantas vezes o susto, que é um reflexo do medo, é o responsável pela preservação da nossa vida? Então o medo pode ser benéfico. Mas há gradações do medo. No estágio inicial, do menor para o maior, você tem a prudência, que é um tipo de medo, mas é na sua gradação menor, que leva a pessoa a ser cautelosa. É um medo pequeno ainda. Depois, a concentração, em que os instintos são aguçados, a pessoa presta bastante atenção a uma situação. Aquilo é o sentimento chamado medo, na sua gradação chamada concentração. Depois vem o alarme, em que a pessoa está tensa, pronta para o que der e vier. Passa-se depois para um estágio que não é mais instinto, já é psicológico, é a angústia. A angústia é sim uma gradação do medo. Numa de suas manifestações mais modernas, a angústia se manifesta como ansiedade. Nós vamos ver uma mensagem inteira sobre ansiedade. Quão ansiosos nós somos, tanto que Jesus tira um tempo do seu sermão do monte inicial para dizer: não sejais ansiosos por nada. Mas a gente chega lá. O penúltimo grau do medo é o pânico, e talvez a síndrome de pânico tenha sido a doença contemporânea mais dissolvida, mais estudada, mais diagnosticada, e uma das mais complicadas numa sociedade globalizada como a que vivemos. A síndrome do pânico é a gradação do medo, mas não é a pior. A pior de todas as gradações do medo é o terror, que desarvora uma pessoa por completo. E olha, essas palavras todas que eu citei: prudência, concentração, alarme, angústia, ansiedade, pânico, terror, elas não são sinônimos, elas são gradações de um mesmo sentimento, ou de uma mesma emoção, que a gente chama de medo. Porque assim como eu disse que ele pode ser benéfico, aguçando o nosso sentimento de preservação, de autopreservação, o medo também pode desestruturar a pessoa, deixando-a completamente desequilibrada. Há momentos em que a gente tem um medo específico. Diante de um revólver apontado para si, o cidadão entrega a chave do carro, o documento, ainda pergunta se quer que troque nos pneus do carro, está meio murcho. Porque ele quer que o ladrão vá embora, e vá em paz, e o deixe em paz. Esse é um medo específico, é um medo sensato, normal, que mostra que a pessoa tem noção de valor. A sua vida é mais importante do que o carro, a sua vida é mais importante do que seus bens, a sua vida é mais importante do que qualquer outro bem àquela situação, naquela situação. Mas há fobias, e sem querer ser muito psicológico aqui, as fobias são patologias. Eu tenho aqui psicólogos formados, e eles sabem que as fobias, elas são patologias, são desvios. A pessoa tem um medo injustificado. Por exemplo, a claustrofobia. A claustrofobia é o medo de ficar encerrado, aprisionado num lugar. A agorafobia é o medo de altura, que muita gente tem, não é? E é interessante que uma das últimas fobias que foram descobertas é a fobofobia. É o medo de ter medo. A pessoa tem medo de ter medo, e por isso vive em constante e intenso sentimento
sobre a emoção do medo. É o medo de ter medo. Dizem que essa é a raiz, a síndrome do pânico. É o medo de viver, o medo geral. A pessoa fica completamente alienada da sua própria vida. E é a partir dessas considerações iniciais que eu quero delinear a nossa palavra aqui. E nós vamos para Marcos, capítulo 4, versos 35 e 36. E vamos ver como o medo se manifesta num episódio muito conhecido. E vamos entender algumas coisas importantes a respeito dele. Capítulo 4 do Evangelho de Marcos, versos 35 e 36, nós começamos, vai aparecer aí na tela, você pode seguir na sua Bíblia. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes, isto é, Jesus falando com seus discípulos: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. Aí começa o nosso texto. O nosso texto vai mostrar um episódio de medo. A palavra não aparece em lugar nenhum, mas tudo o que se pode dizer de medo está aqui. Porque chegará um sentimento de terror, um grito de desespero. No relato muito paralelo de Lucas, o estilo é de um grito de terror: mestre, mestre! E é repetido, como se o estivessem sacudindo. Era um medo justo. E a gente vai ver isso no nosso texto. E talvez eu esteja falando para você que esteja sentindo uma sensação de desconforto, de medo. Medo de uma enfermidade, medo de um problema doméstico, medo de desemprego, medo porque está só, porque a idade vem chegando e descobre-se que o tempo que se tem diante de si é curto, que se está mais perto da sepultura do que do berço. Medo porque está vivendo um momento muito delicado na vida. Medo porque não se sabe se vai se ter condições de prover sustento para a família no mês que vem. São sensações que todos nós vivemos através daquelas gradações: ansiedade, receio, inquietação. E nós vamos analisar o nosso texto e nele eu quero chamá-lo para ver só duas coisas hoje à noite. Primeiro, como o medo surge. Segundo, como se supera e se vence o medo. Como o medo surge? Nós lemos os versos 35 e 36 que nos colocaram num contexto. E o verso 37 diz assim: e se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Mas eu quero que você saliente: e se levantou grande tempestade. E se levantou. Essa ação do verbo grego é de alguma coisa que você não percebeu e que de repente se levanta. Como quando você surpreende alguém, quando você grita surpresa. Essa é a indicação do verbo em grego. Primeiro, o medo muitas vezes surge repentinamente. Essa é a palavra que você quer. Quando partiram, o tempo estava bom, só que já estava escurecendo e eles foram alcançados por uma tempestade no escuro. Aqui a intenção é que nós entendamos que aquela tempestade veio de repente. De repente como, pastor? A configuração do mar da Galileia, onde eles estavam, favorece muito a situação de tempestades imprevistas. Eu sei que nós tivemos aqui algumas pessoas que já foram a Israel. Eu não sei quantos de vocês viram de perto o mar de Genezaré, ou o mar da Galileia, né? O mar de Cafarnaum. É aquele mar, aquele pedaço de mar, 20 quilômetros por 15 quilômetros, cercado de montanhas. Geralmente a massa de ar quente, porque a região é quente, ela está sobre o lago. E das montanhas vem o ar frio. E o choque da massa fria com a massa de ar quente produz tempestades horríveis e muito repentinas. Segundo os estudiosos que monitoram isso há algum tempo, há ondas naquele mar, que na realidade é um grande lago, o lago de Genezaré, as ondas chegam a 10 metros de altura. Olha, eu já fui bodyboarder há muito tempo atrás, no milênio passado, né? No milênio passado. E quando eu estava no mar e havia uma onda, e está aí chegando o meu cunhado,
não é? Que foi um surfista, sendo profissional, um fotógrafo de surf. E a gente sabe, quando a gente está dentro d'água, uma onda de 1 metro, a gente está deitado na horizontal numa prancha. É muito alta. Uma onda de 2 metros é amedrontadora. Uma onda de 10 metros é aterrorizante. E é dentro dessa estrutura que a gente vê os discípulos involucrados, envolvidos. Partiram com tudo muito bom, tudo muito bem, mas realmente a coisa, de repente, já não estava tão bem assim. As circunstâncias mudaram sem que eles desejassem e sem que eles tivessem nenhum controle. É quando o medo chega, repentinamente, as circunstâncias mudam e você não tem nenhum controle, e você não deseja que nada daquilo que está ocorrendo ou por ocorrer ocorra. Não sucede assim com a gente? Muitas vezes está tudo sob controle, tudo planejado, tudo organizado, e de repente chega um imprevisto. Vai-se a um médico e ouve a declaração de que se tem um tumor. Como é que você volta para casa com um sorriso? Chega-se no trabalho e encontra-se uma carta dizendo: os seus serviços não serão mais necessários para a nossa empresa dentro de 30 dias. Ou como já aconteceu com alguns irmãos aqui, que ao saírem de algum lugar não encontraram mais o carro. O carro havia desaparecido, fora roubado. Ou mesmo uma notícia terrível que chega sem aviso prévio, uma tragédia, dor, sofrimento, morte. Ao final do culto, eu e mais 3 irmãos vamos cantar o hino 398 do cantor cristão. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Esse hino foi escrito por Horácio G. Spafford, e ele recebe um telegrama. Ele não conseguiu viajar, era um advogado muito influente, um homem de Deus, amigo do evangelista Dwight Moody, um dos seus sustentadores e da obra missionária na Europa. A sua família sai dos Estados Unidos para um tour da Europa. A mulher e 4 de seus filhos. E naquela época não havia internet, não havia comunicação instantânea, ou telefone, ou celular, ou qualquer coisa. O telegrama era a maneira mais rápida de se mandar notícia. E ele recebe um telegrama da esposa dizendo: naufragamos e eu estou só. E aquilo muda a vida daquele homem, mas muda a vida dele não porque o medo o dominou, porque as circunstâncias o constrangeram e o angustiaram. Em cordéis de morte ele não foi cercado, quando ele escreve: ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Amém. Não é sempre estou, sempre sou. Como essas coisas estruturam a gente, porque o medo não manda recado. Olha, eu vou aparecer na próxima terça-feira às 3 da tarde, prepare-se emocionalmente. Isso não acontece. A vida é assim, quando menos esperamos, tudo muda. A vida pode mudar de um momento para outro. Eu e Roberto estamos no Brasil porque de um momento para outro ela recebe uma notícia que nos faz abdicar do campo missionário e vir ao campo familiar para lidar com aquilo que o Senhor nos lega como obrigação e dever. Um dos gigantes da alma, de Mirei Lopes, dever. A vida pode mudar de um momento para o outro. E talvez eu esteja falando aqui com gente que já passou por esse dissabor grave, dissabor cruel. Se não, dê graças a Deus e prepare-se, porque um dia pode acontecer. Segunda coisa sobre o medo, como o medo surge, não apenas repentinamente, mas o medo também surge e ele é ameaçador e produz desespero. Olha o verso 38. No verso 37, e levantou-se grande tempestade. Ele, uma referência a Jesus, porque é Marcos que está escrevendo, e Marcos está escrevendo o que houve de Pedro. Marcos não estava presente. Marcos está escrevendo o que ele ouve de Pedro, que estava lá no barco. E Marcos diz: ele, porém, referência a Jesus, estava na polpa, dormindo sobre a almofada.
e despertaram-no e lhe perguntaram: mestre, não se te dá que pereçamos? O texto aqui parece ser até leve, suave, tranquilo, mas em Lucas capítulo 8, verso 24, que eu já lhes disse, o grito é narrado em cores muito dramáticas: mestre, mestre, não se te dá que morramos. Era a última gradação, era o terror. Quantas pessoas por vezes são desestruturadas nessa última gradação? O terror. E muitas delas acabam fugindo da vida por suicídio, porque o fardo se torna grande demais. A palavra deles, dos discípulos, é esta: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos, não se te dá que morramos. Ou seja, Senhor, a coisa está feia, nós vamos morrer afogados. O Senhor não vai ligar, o Senhor não vai fazer nada. Ora, alguns deles aqui eram bons nadadores, porque eram pescadores. Provavelmente não tinha o estilo de nado de algumas pessoas, que é o nado martelo, você bota lá água funda. Esses eram bons nadadores, pelo menos alguns deles. Mas mesmo sendo pescadores, o geral, a emoção que subjugou a eles era o medo. E eles pensaram todos: nós vamos morrer. Eu sei que muitas vezes o medo não mata fisicamente, mas mata emocionalmente, tira toda a alegria da vida. A vida é tão complexa. Um Quaker, que é um puritano, um homem que decide viver a sua vida pela simplicidade do Evangelho, chamado Elton Trueblood, no seu livro, muito bom por sinal, chamado A Vida que Prezamos, ele diz uma coisa que é interessantíssima. Ele diz: a marca física característica do homem do século XIX era a mão calejada. A marca física que caracteriza o homem do século XX é o senho franzido. A doença física do homem do século XIX era a fadiga física, era o cansaço físico. E a do homem do século XX é o estresse emocional, a complexidade da vida. O medo é isso, ameaçador, desesperador. Mas a pergunta capital para nós essa noite é: como vencer o medo? Pastor, o senhor falou muito, talvez tenha falado profundamente a minha vida, as minhas emoções, aquilo que eu sinto, senti, ou aquilo que eu sei de alguém a quem eu amo que está a sentir. Mas como é que a gente vence o medo? Vamos voltar ao nosso texto. Como vencer o medo? A primeira lição que os discípulos nos deram é esta: ir à pessoa certa. Verso 38 lá diz assim: ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada, e despertaram. Queridos, quando aqueles homens, alguns deles calejados no mar, viram que o barco estava afundando, olharam para a popa, a ré, a parte traseira do barco, e viram que o mestre, a quem eles aprenderam a confiar, a quem eles seguiam, até mesmo naquela situação de medo extremo, eles estavam ali porque seguiram a Jesus, porque Jesus lhes mandou preparar tudo e vamos atravessar para o outro lado. O Salvador estava dormindo, com a cabeça numa almofada. Para um sujeito dormir numa tempestade, num barquinho com a cabeça numa almofada, ele deve estar muito seguro. Que consolação tem meu coração descansando no poder de Deus. Talvez esse hino seja justamente nos remetendo a encontrarmos a figura de Jesus na polpa de um barquinho, no meio de uma das grandes tempestades do lago de Genezaré, dormindo sonoramente sobre uma almofada, descansando no poder de Deus, no poder de Deus, seu Pai, e no poder de Deus em si mesmo, Senhor e Criador de todas as coisas. Lucas ainda narra um outro detalhe, que havia essa almofada, e ele deitou a sua cabeça sobre essa almofada, e nesse momento de terror, os discípulos procuram alguém, e na cabeça deles iria ser assim: quem é aqui que pode segurar essa barra para a gente agora? Quem é que pode resolver esse problema? Uma vez mais eu me lembro, esses aqui não eram caipiras brancos atravessando São Francisco.
Não, eram pescadores, eram homens afeitos ao mar, sabiam nadar, conheciam o mar muito bem, todos estavam apavorados. Mas havia ali no barco um homem que não era pescador. Talvez não frequentasse o mar tanto quanto eles, mas esse homem tinha feito o mar e tinha autoridade. Está lá em João capítulo 1, versículo 3: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E foi a esse homem que eles foram procurar. A primeira lição que nós aprendemos com os discípulos é que quando o medo é muito forte, é melhor procurar imediatamente a Jesus Cristo. Não tente racionalizar, não tente lidar com isso. Quando o terror, quando o pânico chega, procure a pessoa certa. Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro, absolutamente tranquilo. E é para ele que eles vão. Mestre, não se dá que pereçamos. Eles o despertam, e vejam o verso 39, a primeira parte do verso 39. E ele, uma referência a Jesus, levantando-se. Percebam como o escritor inspirado por Deus, ele faz ciclos de extrema importância. O verso 37 diz: e levantando-se uma grande tempestade. Aí o verso 39 começa: e ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Jesus simplesmente se levanta. O verbo é exatamente o mesmo. Ele estava dormindo, a tempestade estava absolutamente alheia à figura do Criador que dormia na polpa daquele barco, e a tempestade estava, se atribuíssemos à tempestade uma personalidade, isso seria uma espécie de morfismo, não é uma espécie de figura de linguagem, mas se ela tivesse uma personalidade, a tempestade estava sem conhecer ninguém, simplesmente procurando aniquilar quem estivesse embaixo dela. E de repente, para surpresa daquela tempestade, um se levanta, e não havia medo, havia autoridade. E quando Jesus se levanta, ele repreende. E a tempestade, dentro dessa nossa analogia de humanidade, na tempestade ouve a voz de quem um dia a criou, ou aos ventos e ao mar. E a ordem foi: cala-te, aquieta-te. Duas palavras apenas que Jesus pronunciou, e essas duas palavras puseram tudo em ordem. As palavras de Cristo podem pôr tudo em ordem, sem muito discurso, sem muito blá blá blá, somente baseada na autoridade suprema, absoluta, na onipotência do nosso Deus, do Verbo de Deus. Vá à pessoa certa. A segunda lição a aprender aqui é observar a ação de Deus, porque muitas vezes o aquieta-te e cala-te não vem de imediato, e Jesus começa a trabalhar. Você vai entender isso agora. E enquanto isso, o medo ainda está instalado no coração, mas a partir do momento que você vai a Ele, comece imediatamente a observar a ação de Deus em meio às circunstâncias. Porque uma coisa que você vai notar é que Jesus não se dirige a eles, ele se dirige ao vento, ele se dirige ao mar. O verso 39, a parte B, diz assim: e ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Parece óbvio? Não, é profundíssimo. Ele não vai ao medo, ele vai às causas do medo. Ele não se dirige aos seus discípulos em tempo algum até esse instante. O que é que está causando o medo? O vento, as ondas do mar, a tempestade. Ele não fala com os assustados discípulos, ele fala com o vento e com o mar. Depois é que ele vai falar com eles, porque eles estão com as consequências. Mas Deus vai às causas. E aqui está a grandeza de Jesus Cristo, a quem nós amamos e a quem seguimos, que é o nosso modelo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Há muitas pessoas que não veem Deus agir na sua vida,
porque querem eliminar as consequências, mas não querem que ele mexa nas causas. Você percebeu isso? Terceira lição para vencer o medo: reconhecer que o medo é uma emoção. Porque a pergunta de Jesus elucida muita coisa. Depois de acalmada a tempestade, depois de ser trazido bonança às ondas do mar e aquietados os ventos, ele se reporta aos seus discípulos. Então lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Por que sois assim tão débeis, espiritualmente falando? Jesus está a esclarecer aqui que o medo não pode ser racionalizado. Se há uma mensagem que eu entendi desde a primeira vez que li esse texto, é de que o medo não pode ser racionalizado. Tem sujeito que tem medo de mula sem cabeça. A coisa não existe, mas ele tem. Porque o medo é uma emoção, e às vezes nós queremos vencer as emoções com a razão. O medo é absolutamente irracional. Ele deve ser vencido pela fé, que vai além da razão, que vai onde a razão não chega, que vai onde a razão não precisa chegar, que vai onde a razão não precisa nem ser acionada. Eu não quero tornar isso um discurso psicanalítico aqui, porque tem gente muito mais preparada, mas às vezes as pessoas procuram, aqui a doutora Vanessa está aqui, às vezes as pessoas procuram um terapeuta e com um problema emocional, pensando que o terapeuta é como um cirurgião, que pode manusear um bisturi virtual e ir lá dentro do coração, da psique, e tirar o problema. Como se tira um tumor, como se tira um câncer. Isso não existe, não é verdade, doutora Vanessa? Não existe. E muitas das pessoas não entendem que o problema está nelas, e que eles precisam aprender a lidar com o problema. Alguém disse que a diferença entre um otimista e um pessimista pode ser definida na pessoa diante de um Golias. Golias media 2,65 m pelas contas mais modestas que a Bíblia traz sobre o côvado. Há diferentes medidas para um côvado. O côvado filisteu é um pouco diferente do côvado fenício, o côvado diferente do côvado dos hebreus, não importa. Pelo menor dos côvados, esse cara media 2,65 m. É homem para todo mundo botar defeito. Homem demais. Mas a diferença é que o pessimista diria assim: ele é muito grande, não dá para enfrentar. Enquanto que o otimista dizia: ele é muito grande, não dá para errar a pedrada. O alvo é muito grande, o inimigo era o mesmo, mas é a postura de fé e dependência de Deus vai dizer como você pode vencer o medo, reconhecendo que ele é uma emoção. Você se lembra quando eu falei sobre depressão há 2 semanas atrás, e eu citei Elias? Ele vence 450 homens, profetas de Baal, e fica com medo de uma mulher, Jezabel. Dá para se entender mais ou menos, a gente que é homem sabe disso. Se perguntar qual é o seu maior medo, a gente vai dizer da esposa. E quem não é casado é de casar, porque vai ter uma esposa na jogada. Essa é a grande realidade. O medo é irracional, e essa irracionalidade, por vezes, ela não nos leva a considerar a beleza da fé, que é o crer que Deus pode solucionar, que Deus pode mudar, que Deus pode nos ajudar a vencer. O medo é uma emoção, escute isso, e somente uma emoção mais forte na vida de uma pessoa pode mudar. Vocês se lembram de José? José do Egito. José do Egito nomeou seus 2 filhos. Você lembra do nome dos 2? Manassés, Efraim. Muito bem, Pedrão. Que significa o quê? Deus me fez esquecer e Deus me fez prosperar. José era um homem com cicatrizes emocionais muito profundas, mas agora ele tinha uma emoção mais forte do que o ressentimento contra os irmãos que o venderam, mais forte que a saudade do pai, a quem ele amava e por quem era amado disfuncionalmente até. Mas agora ele tinha uma emoção nova: eu sou pai,
A emoção mais forte contrapõe-se às emoções negativas que são menores. E uma emoção mais forte expulsa a emoção menor, principalmente quando a emoção mais forte é positiva e age contra a negativa. Você está dizendo, e daí? Daí, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia diz isso. Está lá em 1 João, capítulo 4, verso 18. No amor não há medo. O que é interessante é que a gente esquece que conjuntamente com essa estrutura de no amor não há medo, você tem que compreender que Deus é amor, e de que por amor Deus veio a esse mundo e morreu por você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E se é um medo que é talvez o medo universal, é o medo da morte. A gente vai falar sobre isso lá no final da nossa série, especificamente sobre o medo da morte. Mas a realidade aqui é que esse amor deu para que nós não tivéssemos mais que ter medo da morte, do medo universal. Esse amor é prova do bem-querer de Deus, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, não porque merecêssemos, não porque estivéssemos já meio arrumados por dentro, não, quando ainda éramos pecadores. E a palavra pecadores aqui é pecador empedernido, pecador impenitente, pecador raiz. É isso. Mas no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Quando amamos a Deus, nós não temos medo, não por causa do nosso amor a Ele, mas por causa do amor dele por nós. Quando amamos ao Senhor Jesus, não temos medo, porque o amor é uma emoção muito mais forte que o medo. Amar a Deus e ter essa certeza de que Deus nos ama, amar a Cristo e saber que Ele nos ama, confiar nele e saber que Ele cuida de nós, é uma emoção muito mais forte do que qualquer medo. Por isso a Bíblia está cheia de não ter mais, não ter mais, não ter mais. Há mais do que 400 menções do não ter mais. Geralmente é dita por Deus a seus servos, a seus filhos, em situações as mais diferentes e díspares. Mas há um não ter mais para cada dia do ano. Eu poderia até dizer, há um não ter mais para cada emoção negativa que você tenha. A quarta lição e última para vencer o medo: ter uma visão correta. Verso 41. E encheram-se, verso 41 próximo, e encheram-se de grande temor, e diziam uns aos outros: quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Depois de tudo, eles fazem uma pergunta: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E aqui no texto não há uma resposta. E no início do Evangelho de Marcos, essa pergunta é feita 4 vezes: quem é este? Quem é este? Quem é este? Quem é este? A resposta só vai ser dada por um pagão lá no fim do Evangelho de Marcos. Verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Mas há uma resposta que, dentro da nossa meditação hoje, nós poderíamos dar: quem é este? Esse é aquele que tem poder sobre qualquer tempestade na sua vida, meu irmão. Quem é esse? Esse é aquele que tem poder sobre qualquer tempestade na vida, meu irmão. Quem é esse? Esse é aquele que tem poder sobre tudo, meu irmão, minha irmã. Quem é esse? Esse é aquele que manda que as coisas se aquietem e elas se aquietam. O que falta aqui é que eles não tinham uma visão correta do seu Senhor, tanto que fizeram uma pergunta: quem é esse? E eu fico a imaginar quanta gente está na igreja, canta, louva, professa, mas não tem um conhecimento real e pessoal de Cristo. Cristo é uma espécie de amuleto, um patuá, um quebrador de galhos, mas não é o Senhor da sua vida. E se não é o Senhor da sua vida, a pessoa vai ter medo. Quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, e a gente vai em algum ponto da série destrinchar o Salmo 23.
Mas o Salmo 23 começa com uma afirmação, uma indubitável, sem dúvida, afirmação: o Senhor é o meu pastor. É o meu pastor. E se Ele é o Senhor da minha vida, a minha vida é dele. E aí, será que Ele é incompetente para dirigir a minha vida, para cuidar dos meus passos, para proteger os meus interesses, para proteger a minha vida? Mas quando nós não temos uma visão correta de quem seja Jesus Cristo, quando Ele é esse Jesus Cristo, que é mais um cofrinho, um caixa eletrônico desse evangelicalismo pervertido e nocivo dos dias de hoje, então nós não vemos como Senhor. Nós não cremos no seu poder, a não ser que algum encantador de serpentes imaginárias, na maioria das vezes, usando o nome do Senhor, subjugue potestades que nunca estiveram presentes. Não passam de uma enrolação macabra, maléfica, maligna e extremamente destrutiva para um povo que precisaria dessas ferramentas para vencer o medo, tendo uma visão correta de quem Jesus é. A gente que vai para a igreja hoje, não digo nessa aqui, mas que vai com medo do que vai acontecer. Qual é a entidade que vai se manifestar? Qual é o demônio que vai aparecer? Será que eu vou ser possuído? Quando se sabe que crente não pode ser possuído, porque senão o Espírito Santo seria brincadeira de criança. Seria brincadeira do Velho Testamento. Ele estava com, e na hora que um demônio maior aparecia, ele fugia e deixava você adoecer. Mas ele habita, ou não sabeis vós que o Espírito Santo habita em vós, que sois templo de Deus. Aleluia. O templo não pode ser dessecrado quando o Espírito Santo habita, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É preciso compreender quem Ele é. Como Paulo já dizia: eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, a minha vida, tudo aquilo que eu sou e tenho, até aquele dia. Eu sei quem é Deus, como é que eu vou temer? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. É o Salmo. Que me poderá fazer o homem? Salmo 27, 1. E nós temos um outro. Salmo 27, versos 1, 3 e 14. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ainda que o exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Vamos adiante. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. É ter uma visão correta de quem é o nosso Deus. A minha filha, que nos assiste aqui online, vai permitir contar uma história sobre ela quando tinha 4 anos de idade. Ela gostava muito de passear pelo shopping. Ela vivia saltitando pelo corredor do shopping. Um dia vimos eu, Roberta, Liz e ela, a maior tranquilidade, e ela saltitando por tudo que era lugar. À frente, de repente, um homem falou: uma menina sozinha. E aí eu disse: ei, Crise, calma. E aí ele percebeu então que o pai estava olhando, e que de vez em quando a menininha olhava para trás para ver se o pai estava olhando. Para ele poderia ser aterrorizante, mas aquela nossa menininha caminhava pelo shopping sabendo: meu pai está de olho em mim. Eu não sou o melhor pai do mundo, isso é tão trivial, mas a realidade é que qualquer criança se sente segura quando sabe que está debaixo do olhar do pai, ou quando o pai a tem pela mão. E graças a Deus, porque crente, graças a Deus, porque irmão e irmã, as nossas mãos estão nas mãos do Pai Celestial, e Ele está olhando sobre nós todo o tempo. Não importa por onde andemos, o olhar de Deus está sobre nós. Não importa a rodovia que estejamos atravessando e que ela seja ameaçadora, Deus está nos segurando pela mão. Ponha-se sob o olhar do seu Pai Celestial. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Essa é a canção. Se George Bernard Shaw disse que o medo é uma doença universal, pode ser, mas Cristo é o remédio universal.
Quando a fé está colocada em Cristo, há segurança. E eu quero terminar com você me acompanhando aos nossos dois últimos textos. O primeiro no Salmo 27, versos 1, 3 e 14, que a gente já leu. E aí o segundo está lá, encerrando a mensagem nessa noite, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos de 5 a 7. Mas o anjo disse às mulheres: não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, porque ressurgiu, como ele disse. Vinde, vede o lugar onde ele jazia, e ide depressa, e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos. E eis que vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que vulo tenho dito. E eu penso duas expressões aqui: não temais, ele vai adiante de vós. Você tem medo? Ah, meu Deus, o perfeito amor de Deus é lançado fora da sua vida todo medo. A sensação que você vai ter é de que a vida dele, e de que ele tomou conta de sua vida, que está dirigindo os seus passos. E essa é a emoção muito mais forte do que qualquer medo, porque o amor é mais forte do que a própria morte. O que dirá então sobre o medo, que é apenas desintegrador da morte? O amor da confiança. Você tem medo? Não tema. Você tem medo? Ele vai adiante de vós. Com a sua confiança em Cristo, ele estará sempre à sua frente, aplanando os seus caminhos. Ele estará sempre às suas costas, protegendo. Ele estará sempre sobre você, abençoando. Ele estará sempre sobre você, sendo a rocha sobre a qual você caminha. Ele estará sempre ao seu lado, porque ele é o seu sustentador. Que o medo se vá e que o amor venha. Que você saia daqui hoje cheio de amor, do amor de Deus, e lance fora da sua vida todo o medo. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e nós vamos cantar essa canção.